Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. José fez conforme o anjo lhe havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam perdoados os nossos pecados. Irmãos, irmãs, pela mudança da tônica que a liturgia hoje nos apresenta, nós entendemos que este santo ao qual nós celebramos no dia de hoje não é um santo qualquer. Não é um santo de menor categoria, se é que isso existe. Pelo contrário. Vejam, a própria Mãe Igreja abre uma exceção na regra da sua liturgia no tempo quaresmal. Abre mão do roxo, canta o Glória que nós reservamos agora somente para a solenidade pascal, porque nós festejamos um modelo para nós, um modelo de vida, o único a quem as Escrituras atribuem o título de justo. José era um homem justo. São José, e em tudo São José soube fazer a vontade de Deus. Dizer que José era justo não é simplesmente entender que José cumpria as leis como nós entendemos a justiça. Falar que José era justo, e por isso que a Escritura reserva muito, como disse, só atribui a José este título, o título de justo, para dar a outras pessoas, porque a justiça, na concepção judaica, significa santidade. Ao dizer José era justo, é o mesmo que dizer José era santo. E vejam, meus irmãos, São José tem muito a nos ensinar. A gente o tem na conta, como diz, de um santo bonzinho, de um santo discreto, de um santo tímido, enquanto na verdade José é forte, grande, porque a ele foi confiada uma missão muito honrosa, a qual nenhum outro ser humano na face da terra pode ter este orgulho de dizer: a mim foi dado zelar, como pai, o próprio Deus. Veja, José é o pai que nós chamamos pai nutrício de Jesus. Não é pai no sentido biológico, porque Maria concebeu sem participação humana. Apenas por graça do Espírito Santo ela ficou grávida. Mas, do ponto de vista afetivo, o Deus que se fez carne, o Criador que se fez criatura, teve alguém neste mundo para chamar de pai, e este alguém era José. Um homem grande no seu exemplo, porque José, nós não ouvimos uma única vez na Sagrada Escritura qualquer palavra que tenha sido atribuída a José.
Se Maria é tida como a Virgem do silêncio, porque pouquíssimas vezes Nossa Senhora abre a boca na Sagrada Escritura, José então é muito mais um homem discreto. Do mesmo jeito que ele aparece na Sagrada Escritura, ele desaparece com uma descrição como que se diz: o foco não sou eu, fiz o que precisava ser feito e o fez com maestria. Veja, a Escritura hoje nos apresenta a segunda leitura da carta aos Hebreus falando de Abraão, mas poderíamos aplicar este versículo 18 perfeitamente à figura de São José. Porque contra toda a esperança humana, ele firmou-se na esperança da fé, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé, diz o autor da carta aos Hebreus, lhe foi creditada como justiça. E veja, José foi um homem de fé. José foi um homem de fé porque no primeiro momento em que soube da notícia que sua esposa estava grávida, ele poderia ter deixado Maria de lado. A lei permitia isso. Deixa eu explicar para vocês uma coisinha. Diferentemente de hoje, que a coisa hoje, o negócio tá cada vez mais complicado, né? Tá sempre mais liberal, permitido. O matrimônio judaico, ele começava quando a donzela, quando a virgem era prometida em casamento. Claro, naquilo tinha suas coisas que precisavam aperfeiçoar, como, por exemplo, não se respeitava a liberdade da mulher para escolher o seu próprio marido. Mas uma vez que, por exemplo, falava: a Gorete vai casar-se com um rapaz, os critérios da Gorete são mais exigentes. E por questão, né, de estar sendo transmitido, eu não vou tornar público, viu, Gorete? Se salvou por pouco. Mas, uma vez que era prometida em casamento, o pacto de fidelidade já era subentendido. E isso acontecia 1 ano antes da cerimônia nupcial, propriamente dito. Então veja, Maria, quando foi entregue a José, eles ainda não moravam juntos. Por isso diz, antes de coabitarem, antes de morarem na mesma casa, antes de José assumi-la legitimamente como esposa, Maria apareceu grávida. Na cabeça de qualquer ser humano, isso se constitui como o quê? Uma traição. Como José poderia entender que a sua noiva agora aparece grávida? E mais, imagina, nós homens tendemos a ser muito racionais. Aí aparece sua namorada e diz assim para você: eu estou grávida, mas eu não tive relação sexual com ninguém. O que passou na cabeça de José? Num primeiro momento, ele deve ter pensado assim: além de, me desculpe a franqueza, além de eu ser corno, ela está achando que eu sou bobo. Não é? Porque como pode ser isso? Mas contra toda esperança humana, diz o autor da carta aos Hebreus, porque humanamente nós não conseguimos esperar que Deus intervenha de uma maneira tão extraordinária na nossa vida. José firmou-se na esperança da fé. Por isso, Deus, é claro, Deus precisava intervir nisso, senão a salvação não teria acontecido e Maria poderia ter sido apedrejada. Mas veja, a primeira coisa que nós vemos a justiça de São José, versículo 19, não querendo denunciá-la, ou seja, quando Maria apareceu grávida, o noivo tinha uma possibilidade. Ia para o pai da noiva, se o pai da noiva ainda fosse vivo, e falava assim: sua filha me traiu, eu não quero mais como minha esposa. E aí, ela iria sofrer as consequências da lei. Se o pai não fosse vivo, ia na sinagoga e dizia: a minha noiva apareceu grávida, então eu não a quero como esposa. Ele tinha esse direito conforme a lei, a legislação da época. José não quis fazer isso. Por quê?
havia também uma outra coisa. Se José denunciasse Maria, ela ia ser levada para uma praça pública e ali seria apedrejada até a morte. É o que nós ouviremos daqui a alguns dias, nesta quaresma, a mulher que foi surpreendida em flagrante adultério, que ia ser apedrejada até a morte, porque assim era a lei estava prescrita assim, e Jesus interveio na história. Agora, se a mulher aparecesse grávida, e o marido desaparecesse, o noivo desaparecesse, a culpa repousava sobre o marido, que desapareceu. Então ela podia continuar a sua gravidez, até o momento do parto, e assim o pai cuidava dela, até que alguém quisesse assumir a mulher e o filho. Veja, José, porque temia a Deus, quis assumir de primeira mão uma culpa que não era dele. Veja, não querendo denunciar Maria, resolveu abandoná-la em segredo, ou seja, eu vou sumir de cena, para que Maria continue viva, para que este menino possa nascer. Veja, mesmo lutando no coração com uma suposta traição, José ousou confiar, José ousou esperar em Deus. E é por isso que Deus interviu. Mandou o anjo a José que lhe disse: não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Porque o menino que ela gera não foi de fato feito por mãos humanas, mas é obra do Espírito Santo. E aí, José assumiu para valer a missão de pai. Cuidou de Jesus como verdadeiro filho. Zelou de Jesus desde o seu nascimento, até o dia em que São José foi chamado à casa paterna, à casa de Deus. Foi para Jesus para o Egito para fugir da fúria de Herodes, cuidou de Maria, ensinou um ofício a Jesus, o ofício da carpintaria, cuidou, proveu as necessidades da Sagrada Família. Foi literalmente um esposo fiel e um pai exemplar, um homem que viveu de fé. Por isso se tornou nosso pai. Pai na fé, porque em primeiríssimo lugar confiou mais em Deus do que nele mesmo, do que nos homens. Pai da igreja, porque se Deus confiou a este homem a paternidade espiritual de Jesus, Ele confia também a este homem a paternidade espiritual da igreja, que é corpo místico do Cristo na história, do qual o próprio Jesus é a cabeça. Pai de cada um daqueles que sabe, olhando para Ele, se confiar como filho. Celebrar hoje São José, meus irmãos e irmãs, é aprender de José virtudes tão indispensáveis no nosso tempo. Em primeiríssimo lugar, a virtude da confiança, mas também a virtude do trabalho. Daqui a uns dias, 1º de maio, nós vamos olhar de novo para São José e vê-lo como modelo dos trabalhadores. E hoje em dia, nós queremos o dinheiro e não queremos o trabalho. Esquecemos que é o trabalho que nos torna pessoas melhores e não o dinheiro. O dinheiro, pelo contrário, corrompe. O dinheiro nos faz mal se nós não sabemos empregá-lo, enquanto o trabalho, se assumido com amor e com dedicação, nos santifica, nos harmoniza com Deus e nos faz viver uma relação justa com as pessoas. São José é modelo também de providência, porque foi ele o provedor da Sagrada Família, que não deixou faltar a comida, não deixou faltar o necessário dentro de casa, nem a segurança, nem o cuidado, nem o afeto, nem o alimento. São José é para nós modelos de virtudes tão necessárias: o silêncio, a discrição, a bondade, mas sobretudo José é para nós um grande modelo de amor a Maria e a Jesus. Ouso dizer, nesta terra, ninguém amou mais Maria do que São José. E o amor que José tinha por Maria fez com que ele aprendesse a amar Jesus. Veja, São José nos faz ser também amantes de Nossa Senhora, para, amando Maria, amar Jesus. Não tem como, meus irmãos. Não existe alguém que ame Maria que não descubra
o amor verdadeiro pelo filho dela. José, amando Maria, soube amar Jesus. São José também é padroeiro da boa morte. É difícil a gente falar isso, mas sim, ele, sendo mais velho, morreu primeiro. Não sabemos ao certo quando José morreu. Sabemos que quando Jesus iniciou sua vida pública, José já tinha morrido. Mas quem é que não queria morrer como São José? Que na hora de sua agonia, olhando para o seu lado, via Jesus e Maria. José teve uma graça singular de morrer segurando na mão de Jesus e na mão de Nossa Senhora. Que Ele rogue por nós, para que também nós, assumindo as virtudes tão necessárias no tempo de hoje, possamos viver a virtude exemplar que recebemos no nosso batismo, a virtude da fé. Porque é pela fé que nos tornamos justos. E a fé não é algo impossível. A fé é tão possível que um homem igual a mim e a você, diferentemente de Maria, que foi preservada do pecado original, José não foi preservado de nada, não. José é igualzinho em tudo, a mim e a você. Maria também o é, humana. Só Jesus que não. Jesus é humano divino, é Deus e homem. Mas José, nem preservado do pecado original foi. E brilhou. E brilhou porque soube acreditar mais em Deus do que na virtude humana. É por isso que eu vou pedir a Yara e o André que me ajude com o refrão daquela música. Ah, São José, homem casto, homem fiel. Porque, olhando para São José, nós podemos pedir a Ele, ajuda-nos, São José, a ter as virtudes que tivestes, para que também eu possa viver como tu vivestes, amando Jesus, amando Maria, para um dia chegar no céu. São José, patrono da igreja, provedor da Sagrada Família, rogai por nós, para que sejamos dignos de participar das promessas daquele que se fez seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. Ah, São José, homem casto, homem fiel. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. São José, eu queria ser como tu. São José, eu queria ser como tu, homem santo, homem de fé, que agradou a Deus. São José, tu obedeceste ao Pai e acolheste com precisão a Mãe do Salvador. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. Ah, São José, homem casto, eu quero ter pra agradar a Deus. De pé, seguindo o exemplo de São José, professemos a nossa fé. Creio em Deus, Deus Pai, Pai Todo-Poderoso,